Se você quer entender melhor o seu dia a dia com a ajuda da astrologia, fique nesse vídeo que eu vou te ensinar como utilizar os trânsitos a seu favor. Olá, eu sou a Grazi, eu sou astróloga e nesse vídeo eu vou mostrar como os trânsitos de fato influenciam na nossa vida e como a gente pode se planejar utilizando eles e mostrando duas ferramentas muito boas de graça que você pode usar e já começar a se planejar utilizando os astros ao seu favor. E o que são os trânsitos? Eles são a previsão do tempo na astrologia. Então pensa, hoje eu tô gravando, tá um belíssimo dia de sol, tá cerca de, sei lá, uns 30 graus, sem nuvens, céu aberto. O que dá para fazer no dia de hoje? Dá, sei lá, para ir pra praia, pra piscina, para aproveitar o calor. Dito isso, tem algumas coisas que eu tenho que tomar atenção. Então tenho que passar o protetor solar, tenho que estar com roupas adequadas, tenho que lembrar de levar bastante água, enfim. Tomar alguns cuidados para que esse excesso de sol também não me prejudique. A mesma coisa se eu sei que está chovendo. É outro tipo de roupa, outro tipo de passeio, já não dá para ir curtir uma piscina e assim vai. Então, na astrologia, nós temos os trânsitos que são como os planetas lá fora, os planetas do céu no momento, estão influenciando os nossos planetas internos. Então, a gente consegue entender como que a gente reage a eles, como que a gente se sente em relação a determinados acontecimentos, a determinadas pessoas, a determinados ciclos na nossa vida. Então, eu vou mostrar aqui dois sites muito legais que você pode ver esses trânsitos, entender como que eles agem na tua vida e também aprender a utilizá-lo. Você vai entender o porquê. Bom, o primeiro é o Personari, tá? Quando eu entro aqui, personari.com, como eu já tô logada, ele já me dá aqui direto o meu horóscopo personalizado. Eu tenho aqui já um vídeo falando sobre o Personari, falando sobre esse outro site que eu vou mostrar também, e como você fazer o teu mapa astral neles de graça, o que é interessante, o que não é interessante. Esse link tá na descrição. Não deixe de assistir também. E aproveite e já deixa aqui embaixo também o seu like para eu saber que você tem interesse nesse tipo de conteúdo. Bom, quando a gente entra aqui a gente já tem a quantidade de trânsitos que está acontecendo aqui pra gente no momento. E aqui ele já aparece, aqui nessa parte, deixa eu me deixar menor aqui. E aqui ele já aparece o trânsito menorzinho que geralmente é alguma coisa da Lua, né? Então tem aqui Sol na casa 12, Lua na casa 2, a duração desse trânsito, aqui ele está me informando que são de 2 dias, começou aqui no dia 14 e vai até o dia 16. E aqui ele me tem uma interpretação deste trânsito, do que fazer, do que significa, as dicas do personagem, etc e tal. Aqui na lateral você tem todos os outros trânsitos e o tempo deles também. A questão é a questão número 1. Se você for ler tudo isso, vai ter coisas que você vai achar interessante. E quando eu digo interessante, no sentido tipo, eu tô percebendo isso acontecendo na minha vida, ou eu quero que isso aconteça na minha vida, né? Quando é algum trânsito que é legal, que é interessante, que é do nosso interesse. E tem coisas que você, não quero, não vou fingir que não li, né? Pra não acontecer ou coisa parecida. Então fica um pouco difícil de você às vezes entender o que de fato pode vir a acontecer ou vir a se tornar uma realidade concreta na tua vida, porque aqui ele literalmente mostra todos eles. Então a questão é, sim, a gente sempre tem 1 zilhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas nós não estamos sentindo todas elas ao mesmo tempo ou com a mesma intensidade. Sempre tem aquele ou aqueles que têm mais força, que estão conversando mais com a gente. E aqui no site da Personari fica um pouco difícil de você entender a importância deles ou qual que você... O que é mais interessante, o que eu quero... Dentro daquilo que eu quero fazer da minha vida, dentro daquilo que eu estou passando hoje, que eu quero resolver, o que eu quero entender. Então, eu vou para a segunda ferramenta, que é o site da Cláudia Lisboa, né? O Astrologia Luz e Sombra. E aqui, quando você entra, você tá aqui, deixa eu me modificar, quando eu me colocar aqui. Quando você vem aqui, ó, em outros mapas, você entra, o site tá assim. De novo, eu já tenho também um vídeo falando sobre o Astrologia Luz e Sombra, vou deixar ele também na descrição, que tá bem legal para você saber sobre o teu mapa astral, tá? Aqui a gente tá usando outro tipo de mapa. Então você clica aqui em outros mapas e você vê aqui, mapa de previsões grátis. Você clica
E aqui ele está pedindo para eu fazer uma conta, então eu vou fazer o meu login, porque eu já tenho. E aqui a coisa fica mais interessante. Por quê? Você tem aqui uma data de início, uma data data de início, data de fim, e aqui você tem longa duração e curta duração. Lembrando que essa é a versão gratuita, tá? Eu não tenho esses mapas, eu não tenho essa versão paga, como é o caso do mapa astral que eu mostrei certinho por dentro da outra vez, no outro vídeo aqui para vocês. Aí é que tá, como que eu gosto de usar isso? Primeiramente, quando eu faço atendimento mesmo com o cliente, eu gosto de olhar pelo menos ali os 6 meses da vida daquela pessoa para entender para onde está se encaminhando a vida, né? O que vai estar pegando naquele ano, é coisas familiares, é coisas de carreira, coisas de seja lá do que for, a gente consegue entender isso através dos trânsitos mais longos. Então aqui você pode simplesmente colocar aqui a data de início do dia de hoje e aqui eu vou colocar o final, estamos aqui no mês 3, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certinho. Eu vou colocar aqui 30 de setembro. E aí eu colocaria só esses dois aqui, ó, só os longos de longa duração, intenso e duradouro e muito intenso e duradouro e coloco o buscar. Aqui você já vai ter uma noção, né? Aqui já me aparecem 18 trânsitos do que vai estar pegando aí para você, pelo menos nos trânsitos, ou seja, como que os planetas lá fora vão estar me influenciando desse período. Aí você pode colocar um período mais curto, um período um pouco mais longo. Como aqui eu estou na versão gratuita, eu não vou conseguir ler sobre esses 18 trânsitos, eu vou conseguir ler sobre alguns e aqui o resto eles vão estar me dando assim, né? O nome do trânsito e as datas e as informações. E aqui é a opção de você comprar. Mas o que é interessante? Independente de você ter ele, principalmente se você tem ele pago. Aqui você tem esse filtro onde você consegue filtrar sobre as coisas que você quer. Então, se eu tô sentindo problemas de trabalho, eu quero entender melhor sobre questões de trabalho, venho e eu coloco aqui, profissional, decisões de carreira, condições de trabalho e vejo se tem alguma coisa. Olha, já me deu 4. Então, você viu que antes eu tinha 18 e agora eu tenho só 4, porque aqui você consegue focar nas coisas que você de fato quer resolver. Porque senão você lê 18 coisas e aí você, cada uma sobre uma área da vida, cada uma te falando uma coisa, uma te falando que a carreira vai dar certo, a outra te falando para você repensar o que você tá fazendo hoje e você fica tipo, e aí? Então aqui já dá uma diminuída, você já consegue focar melhor, você já consegue ver as datas, você já consegue ler alguma coisa. Então eu vejo que, ó, esse daqui, por exemplo, né, para mim que tá no meu mapa, olha, já está próximo de acontecer, de estar em vigor, né? A partir do dia 25/3. Esse daqui, ele está em vigor enquanto eu tô aqui gravando, então é interessante eu ler isso daqui. E aqui uma segunda questão, já que eu estou falando de datas. O Astrologia Luz e Sombra, ele usa as datas exatas em que o trânsito está acontecendo. Então aqui, esse Saturno sextil Saturno, ele está acontecendo, ele está no grau exato hoje, aqui para mim. Então você vê que é um tempo menor, né? 6/3 até 22/3. Já o Personari, ele primeiro que ele não usa todos os trânsitos, né? Como acontece no da Cláudia, né? Você vê que aqui você tem conjunções, você tem planeta na casa, planeta na casa, planeta na casa, Saturno trígono à Lua. Lua progredida, você não tem absolutamente todos. Então aqui é um número menor de trânsitos e ele tem uma duração muito maior. Então se você ver principalmente os últimos, que vão ser sempre os trânsitos maiores, ele vai estar com uma duração bem alta, tipo 2 anos, 7 meses. De Urano na cúspide é um pouco exagerado. Então o que eu não gosto do Personari é a duração que eles colocam para os trânsitos, no sentido de que eles colocam uma orbe muito grande. Então, a gente vê. Aqui eu não estou passando por nenhum trânsito de Plutão, mas se tivesse, às vezes esses trânsitos de Plutão eles estão colocando como 3, eu já vi até 4 anos. Sendo que não é bem assim, não fica tanto tempo. Então, o site da Cláudia, eles usam exatamente o momento em que você está no pico daquele evento.
E o que eu gosto mesmo é de ler antes e já saber com antecedência. Nossa, eu vou ter esse Saturno, sextil com Saturno. O que que aconteceu? Esse para mim é o primeiro sextil depois de conjunção, né, de Saturno, depois do meu retorno de Saturno. Então, há uns anos atrás eu tive meu retorno de Saturno e agora esse está sendo o primeiro toque de Saturno com ele mesmo. Então, o que que estava acontecendo quando eu tive meu retorno de Saturno para agora, para a gente poder fazer essa reflexão e etc e tal. Então, o que que é interessante? A gente coloca uma data um pouco mais para frente, a gente lê e a gente consegue se planejar. Então, uma vez que você olhou esses trânsitos de longa duração e etc e tal, a gente vem para o dia a dia. E aí, o que eu gosto de fazer é, novamente, eu coloco aqui na data, então em vez de eu colocar, eu já estou aqui no 15/3, eu vou colocar só até o final do mês. Coloco aqui até o dia 31, então eu tenho aqui nessa metadinha do mês de março. E aí eu ainda deixo nesses longos, para eu ver se tem algum desses longos que está tendo pico exatamente nesse mês. Ou no meu caso, nesses 15 dias. Tá vendo que ele já diminuiu para 2? Então você vê que eu cheguei aqui, eu tinha 18 coisas que eu não sabia nem para onde eu olhava e agora eu focalizei, cara. Eu quero entender para agora, né, o que que está acontecendo para eu me localizar aqui no mundo. E beleza, só tem esses dois, ó, tá vendo? Que aqui eu consigo ler os dois de graça. Vamos dizer que eu queira ler e entender também essa questão aqui, negociações, reuniões e condições dentro do ambiente do trabalho, que também tá falando de trabalho. Então, eu que sou astróloga, eu já consigo entender, né? Aqui ele tá falando mais de casa 10 e aqui ele tá falando mais de casa 6. Então, ó, eu não tenho nada acontecendo de casa 6, de rotina. E aí você pode ir passando pelas coisas que você quer. Então, se aqui eu não tenho nada de casa 6, eu volto aqui no profissional. E aí eu vou para os curtos, que é pra gente entender, que é para eu entender melhor o dia a dia. Aí eu gosto de olhar mais o suave passageiro. Por quê? Porque aqui eles vão colocar os planetas rápidos, né? Os planetas pessoais. Vênus, Mercúrio, Marte. Se eu coloco muito suave e passageiro, eu coloco também a Lua. E a Lua, em 30 dias, ela já rodou o zodíaco. Então ela faz muito aspecto. Então eu prefiro deixar ela só por último. Então cliquei aqui. Que já me deu 5 trânsitos, tá vendo? Não foi uma quantidade absurda. É que eu já vejo os trânsitos mais pessoais, tá vendo? Já tem Mercúrio, aqui já tem Vênus Vênus novamente e Sol. Então, novamente aqui eu consigo olhar pelas datas, ó, esse aqui vai ser cerca de um mês, suave passageiro, eu leio sobre se aquilo me faz sentido ou não. Quando a gente está falando desses trânsitos aqui, né, de Mercúrio, Vênus, Marte, eles não são sentidos tão fortemente quanto os trânsitos lentos, né? De Saturno, Netuno, Plutão, Urano. Eles são mais longos, mas a gente realmente percebe a movimentação. Esses daqui, eles servem mais para a gente realmente otimizar o nosso dia a dia. Por exemplo, eu tô gravando esse vídeo num dia de lua em Gêmeos. Eu tô aqui me comunicando, a lua tá lá no signo que fala de comunicação, né? Que é Gêmeos. Eu tenho o meu Mercúrio em Aquário, então hoje ela faz um trígono com o meu Mercúrio, então eu estou otimizando o meu trabalho, que é aqui de comunicação, de tecnologia, num dia que está favorável para isso. Então isso você consegue fazer através desses trânsitos aqui de curta duração. Se você quer afunilar ainda mais, aí você vem aqui nos muito suaves e passageiros. Você clica em buscar novamente. E aqui ele tem 8 trânsitos. De novo, eu tô no filtro aqui, tá? Eu tô no filtro de profissional. E aqui ele vai me dar todos os trânsitos, que você, como você tá vendo aqui, de casa 10, né? Só tem Saturno, meio do céu, Saturno e meio do céu. Então aqui eu tenho os trânsitos da Lua em relação à minha carreira, ao meu meio do céu. Se eu quero entender mais o meu dia a dia, né? Que nem eu comentei aqui, né? No meu caso de Mercúrio, né, de comunicação, a gente procura ele aqui. Eu sei que Mercúrio está aqui nessa questão de estudos, de viagens, até de negociações também. Então eu posso olhar esses dois. Então tá aqui, ó, Lua conjunção Júpiter, dia 15, que é hoje que eu tô gravando. Acho que isso foi mais cedo, que eu tenho Júpiter bem no finalzinho de Touro, mas agora ela já tá em Gêmeos. Mas ainda assim, tá vendo a Lua trigo no Mercúrio que eu comentei?
tá para amanhã, ó, 16/3. Mas essa proximidade, né, ou seja, ela já está indo em caminho, já traz a agilidade mental que eu preciso para, por exemplo, gravar um vídeo, para me comunicar melhor, para que isso seja mais fluido e não travando aqui, esqueci o que eu ia falar, etc e tal, como acontece às vezes quando eu não escolho aí um bom dia. Então eu tenho aqui todas as datas que essa lua vai fazer trígono com o Mercúrio. Então para você que trabalha com comunicação ou para você que quer um dia melhor para estudar, para viajar, né, viagens mais curtas, para ter folga, para espairecer. Ou seja, essa interpretação aqui é válida para o dia 16/3, para o dia 26/3, para o dia 12/4, porque a Lua vai fazendo diversos aspectos com esse Mercúrio durante o mês. E aqui é com o meu Mercúrio natal, não é o Mercúrio do céu lá em cima. Então, por isso que é bem assertivo você ir percebendo isso daqui. E aí você pode ir para qualquer assunto que você acha mais interessante. Então eu gosto muito do site da Cláudia justamente por eu ter esse filtro, por eu conseguir escolher as coisas que eu de fato quero ver e eu não acabar aqui com, meu Deus, eu tenho 17 trânsitos e aí você lê sobre tudo e você, enfim, não consegue decidir nada, não consegue fazer nada, não consegue interpretar nada, não sabe que raio vai acontecer. Então qual que é a diferença do site da Cláudia pro Personare? Astrologicamente falando, o site da Cláudia, ele tá tratando de aspectos. Ele fala de todas as conversas que um planeta tá tendo com outro planeta dentro de trânsitos, que é isso daqui. O Personare, ele vai um pouco diferente. Ele tem até a lua progredida aqui, que já é uma outra técnica, e ele foca mais nos planetas, nas casas. Então eu tenho aqui, por exemplo, Marte passando na casa 11. Então isso aqui é um período, né, correto, de um mês e pouco, em que Marte transita por essa casa, ou seja, por essa área da minha vida. E eu acho bem interessante também a forma que eles, eu vou falar, traduzem, que eles interpretam. Eu acho bem bacana, né, no sentido de que você vê aqui, você entende, né? Marte fala de conflitos, né? Casa 11 fala de grupo, então faz sentido. Entenda esse trânsito, ele tá falando do que tá falando, nesse posicionamento o que acontece. Então a gente fala aqui de individualismo, que é Marte, versus a coletividade, que é a casa 11. Então ele fala um pouco sobre isso. Aqui ele tem mais uma interpretação e aqui ainda tem uma dica, né, de como você pode fazer. Ele te dá um outro conselho. Enfim, é bem interessante para você ir percebendo. E algumas conjunções, né? O que é uma conjunção? É quando um planeta está no mesmo grau que outro planeta. Então, a gente tem aqui Marte em conjunção a Vênus. Aqui ele está falando da Vênus no meu mapa natal. A questão é, essa conjunção não dura 18 dias, tá? 18 dias é um período realmente muito longo por uma conjunção de Marte. Se ele tivesse retrógrado ou coisa parecida, aí ainda vá. Mas ele passando direto, fica um pouco complicado de você de fato usar o personagem nessas outras questões para você de fato se planejar, tipo, nossa, eu vou estar com a minha libido em alta por 18 dias, né? É meio exagerado, não é bem assim. Claro que você pode sim utilizar dessa interpretação, né, do seu magnetismo pessoal, ele vai realmente estar irradiado com Marte próximo da Vênus, mas aqui eles usam uma orbe um pouco maior, então fica essa atenção. E aí é só ver também se aparece esse mesmo trânsito aqui no da Cláudia. Inclusive, vamos ver. Deixa eu colocar aqui o tempo mais curto. Isso tá para março. Vou colocar final de março. Ele seria um trânsito curto. Vou colocar em buscar. E aí eu vou mudar para amor, encontros, afetividade e sexualidade. Nossa, em 15 dias. Ó, de carreira não tem muita coisa, mas tá vendo que nessa parte de amor já tem bastante? Então tá vendo o direcionamento que eu acabei de receber agora? Tipo, eu tô procurando coisa profissional, mas olha o tanto de coisa na área de relacionamentos que tá acontecendo. Então aqui é uma maneira de você olhar para aquilo que você tá sendo chamado naquele momento. Aqui, ó, Marte conjunção a Vênus. Aqui ela tá do dia 19 ao dia 23. Tá vendo que a órbita tá bem menor do que 12/3 até 30/3? Então eu confio mais nessa orbe. E aqui vem essa questão, né? Aqui no da Cláudia eu não tenho a interpretação porque eu não tenho a versão paga.
Aí eu posso ler aqui no Personare e usar essa data. É um pouco mais complicado? É um pouco mais complicado, mas é o que dá para fazer. É free, né? De graça. Agora, se você quer de fato todas essas datas, né, para você, sem você ter que se dar esse trabalho de ir em um site, de ir em outro site, qual data tá de fato acontecendo. Eu tenho um acompanhamento semestral que a gente olha todas essas datas, todo o seu período do semestre e a gente vai diminuindo para você de fato saber o que é importante para você, sem você se perder no meio do processo, no meio desse mar de coisas que está acontecendo, tá? Aqui na descrição eu tenho um link de como se informar, de como falar comigo. Tem também os outros links que eu falei. Dúvidas, sugestões e comentários, deixa aqui embaixo, que eu adoro saber. Se inscreve no canal, deixa seu like e aproveita para assistir esse vídeo aqui.